Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. O tema da minha pregação hoje é a confissão verdadeira. É a continuação da semana passada, né? Mas vamos lá. Romanos 10, versículo 9, Paulo diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só até aí, tá bom, meus irmãos? Então, no versículo 9, como eu disse semana passada, Paulo diz justamente, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. E aqui no versículo 10 ele diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Semana passada, eu disse que a nossa fé, a fé cristã, protestante, reformada, ela tem um conteúdo. Não é fé no esmo, não é fé em um Deus ao qual nós não conhecemos, mas é uma fé que ela tem um conteúdo, e o conteúdo está aqui no versículo 9. Qual que é o conteúdo da nossa fé? Jesus Cristo como Senhor e a ressurreição dele dentre os mortos. Nisso se baseia a fé cristã. Eu disse assim, eu disse que crer que Jesus é o Senhor é a mesma coisa que dizer que Jesus é Deus, pois a palavra que Jesus é o Senhor, que é Kyrios, Senhor, é o equivalente ao YHWH do Antigo Testamento, que é o nome de Deus. Ou seja, quando você diz Jesus é o Senhor, quando Paulo diz aqui no versículo 9 que Jesus é o Senhor, ele está dizendo, Jesus é Deus. E por diversas partes na Escritura nós vemos que nós somos servos de Cristo. E eu disse que servo também é um eufemismo. Na verdade, a palavra é escravo. O que é ser escravo de Cristo? Ser escravo de Cristo é você não ter vontade própria, mas você viver para aquele que te salvou. Isso é ser escravo. Diferente de muitos cristãos hoje que na verdade parece que colocam Deus na coleira. Onde Deus é obrigado a fazer o que Ele quer e não o contrário. O escravo não é o Senhor, o escravo somos nós, é o que diz a palavra do Senhor. Então nós somos escravos de Cristo. E a grande mensagem dos apóstolos era de fato que Deus ressuscitou dentre os mortos. É interessante você ver que por toda a Bíblia, por todo o Novo Testamento, aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus, a grande mensagem deles não era experiências que eles tinham tido no culto, não era a respeito de curas que eles efetuaram e Deus usou, a eles sim, mas a grande mensagem daqueles apóstolos era o seguinte: nós vimos aquele carpinteiro numa sexta-feira morto, mas nós também o vimos no domingo ressurreto, e ele foi visto por mais de 500 pessoas, é o que diz a Escritura, é o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Portanto, o primeiro grande perigo que nós temos que tomar cuidado para não cair é de suprimir esse conteúdo. Qual o conteúdo? Jesus como Senhor e a ressurreição dele dentre os mortos. Esse é um erro gravíssimo. E é por isso que eu e você temos que, antes de ouvir aquela mensagem ou aquele jargão que diz assim, aceite a Jesus Cristo, temos que saber o que é aceitar a Jesus. É simplesmente você ir à frente em uma reunião e dizer assim, não, eu aceito, como se fosse uma moeda de troca. Eu aceito porque ele pode mudar a minha vida. Eu aceito porque eu estou desempregado, ele pode me dar um emprego. Eu aceito porque eu estou doente, ele pode me curar. Eu aceito porque o meu casamento está falido, ele pode restaurar. Não é isso. Não estou dizendo que eu não tenho poder. É claro, óbvio que ele tem o poder. Mas antes de dizermos para as pessoas, você precisa confessar a Jesus Cristo, nós precisamos pregar sobre a lei, é o que diz Paulo. Precisamos pregar sobre o pecado. Precisamos pregar sobre a corrupção do ser humano. Precisamos pregar que de fato o ser humano está doente, perdido. Porque é somente quando ele enxergar que ele está doente, que ele está perdido, aí então ele vai buscar por luz. Se você, meu irmão, chega para um cara e diz assim, olha, você precisa fazer quimioterapia porque você está doente, mas ele fisicamente está inteiro, sorridente, sem dor, ele não vai querer tomar esse medicamento porque vai perder cabelo, vai ser dolorido, vai ser difícil. Agora, se você chega com uma radiografia dizendo, olha que você tem um câncer que está corroendo todos os seus ossos, e se você não fizer quimioterapia, se você não tomar esse remédio, você vai morrer em pouco tempo. Pode ter certeza. Ainda que o remédio seja amargo, ele vai correr para esse remédio. Isso é a mensagem do Evangelho. Primeiro mostramos o pecado, primeiro mostramos a corrupção do ser humano, para que então o ser humano possa clamar pela luz que chama-se Jesus Cristo. A questão é, você aceita Jesus, mas o que foi pregado antes disso? Tem que ter um conteúdo. Dizer que você é salvo simplesmente porque você veio à frente,
recebeu uma oração, às vezes caiu para trás, levantou, ou chorou, sentiu um arrepio na coluna, e fala assim, olha, você está salvo, pode ir embora. Isso é enganar as pessoas. E muitas vezes esse apelo é feito quando o evangelho nem de longe é pregado. Apenas mensagens positivas. E o primeiro princípio que eu quero passar hoje é o seguinte. O primeiro princípio que nós temos que tomar cuidado é não exagerar no conteúdo da fé. Paulo e os apóstolos explicam isso constantemente. Há tempos, há muito tempo, pessoas tentam inserir conteúdo que não tem nada a ver com a sã doutrina, com aquilo que os profetas, os apóstolos e o nosso próprio Senhor ensinou. Mas isso não é novidade. Não é novidade apenas da nossa época, isso é desde a época de Jesus Cristo, desde antes. Nós vemos pessoas o tempo todo fazendo o quê? Tentando inserir doutrinas dentro da igreja. Tanto é que a maioria das epístolas que foram escritas foram para combater falsos ensinos. Não foi simplesmente Paulo, Tiago, Pedro, lá na sua escrivaninha no quarto, pensando assim, olha, o que eu vou escrever para aquele povo da Galácia? O que eu vou escrever para aquele povo de Tessalônica? Não, mas a igreja tinha problema, então eles escreviam para quê? Para corrigir essas falhas. Essa foi a função quando Paulo escreveu os Gálatas, ensino errado. Essa foi a função de quando Paulo quis ensinar Timóteo, que era seu filho na fé. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz a Escritura. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, aqui Paulo, pastor mais velho, ensinando um pastor mais novo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, falsos ensinos estavam sendo introduzidos naquela igreja. Versículo 4. Não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Olha a grande preocupação de Paulo. Cuidado com as pessoas que ficam colocando outras doutrinas. Tome cuidado com elas. Elas ficam se ocupando com fábulas e genealogias sem fim. Depois, no capítulo 6, só um pouquinho para frente, 1 Timóteo 6, versículo 20. 1 Timóteo 6, 20, Paulo ainda diz assim no final da sua epístola a Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Guarda de falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Toma cuidado, Timóteo, porque até você, pastor, está sendo influenciado por doutrinas erradas. Paulo está repreendendo seu próprio discípulo, dizendo, toma cuidado. Toma cuidado com esse feminismo, dessa praga que tem entrado na igreja brasileira, não só brasileira. Toma cuidado com essa esquerda demoníaca que tem tentado distorcer a cada dia mais a Escritura. A epístola aos Colossenses foi escrita como resposta ao mesmo problema. Qual que era o grande problema dos Colossenses? Gnosticismo, ou seja, misticismo no culto. O povo era místico demais, via anjo para tudo que é lado. Bem parecido com hoje, não é? Então Paulo escreve corrigindo. Hoje nada mudou. Nada mudou. Há um acréscimo de coisas da fé cristã que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia coloca para mim e para você. Você percebeu como que em muitos lugares hoje tem algumas experiências que são de crivo obrigatório, senão você não é crente. Mas calma aí, você é crente? Já falou em línguas, né? Não! Como que você é crente? Nunca deu pirueta no culto? Calma aí, opa! Nunca viu anjo? Tinha uma moça que morava perto da minha casa, e durante anos eu ouvi ela dizendo assim, e Rafael, está firme na igreja? Graças a Deus. Já foi batizado com o Espírito Santo? Graças a Deus. Já falei em línguas? Não. Mas como assim? Porque parece que é algo obrigatório, o dom que Deus deu para alguns, parece que tem que ser para todos. Não é assim hoje na igreja também? O fulano converteu, sim, mas agora você precisa buscar uma outra bênção. Como se houvesse algo melhor do que a salvação. Eu falo para você que eu aprendi no seminário assim. Olha o que me ensinaram. Imagina, a ilustração, eu lembro até hoje a ilustração do pastor principal ainda. Ele dizia assim, imagine que você é um guarda de trânsito, mas você não está com a sua farda, com a sua roupa de trabalho. E você então decide ir no cruzamento da cidade e exercer a sua função sem a sua roupa. Então você pede para um carro parar, ele não vai te obedecer, vai te atropelar. Agora imagine o seguinte, que você volte para sua casa, coloque a sua farda, o seu apito,
o seu coturno, e então de repente os caras estão vindo, você só levanta a mão. Eles vão parar, vão te obedecer. Sabe o que é isso? Isso é poder. Ele usava essa ilustração pífia, ridícula, para dizer assim: você obteve a salvação, agora você precisa do poder de Deus. Tem algo melhor. Não é assim que muitos fazem? Recebeu a salvação? Maravilha. Agora você precisa buscar coisas maiores. Não há nada maior, meu irmão, do que a graça de Deus, mediante o seu amor, com o seu filho morrendo na cruz por mim e por você. Agora, o cristianismo de muitos é como se fosse um videogame, né? Tem várias fases. E Paulo escreve justamente para combater essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos que eram introduzidos na igreja. Mas é claro, não apenas os falsos ensinos, não apenas os excessos, mas também os falsos ensinos. Como assim? Se você veio do catolicismo, assim como eu, e como a maioria, você sabe, o catolicismo não basta apenas você crer na Bíblia. Existe algo a mais, algo além da Bíblia, que é aquilo que a Santa Igreja escreve. Há até uma doutrina que chama infabilidade papal, ou seja, aquilo que o Papa fala é lei. Não se discute. Por quê? Porque o Papa é infalível. E no catolicismo é assim: você acredita na Bíblia? Bom, mas você precisa acreditar em outras coisas também, como, por exemplo, os dogmas marianos. Não sei se você já ouviu falar. Eu tenho uma pregação que fala só sobre isso. Você pode pegar aqui depois. Você precisa acreditar nos dogmas marianos. Quais são eles? Por exemplo, você precisa acreditar na Bíblia, mas você também precisa acreditar na Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, não foi apenas Jesus que foi concebido sem pecado, a sua mãe, a mãe humana de Jesus também. Se nós formos por essa lógica, Jesus concebido sem pecado, Maria concebida sem pecado. A mãe de Maria também, concorda? Senão vai dar zica. A avó dela também. A bisavó também. Não, mas você precisa acreditar. Aonde está isso na Escritura, pastor? Não está. Você é obrigado a acreditar na perpétua virgindade de Maria. Tem isso na Bíblia, pastor? Mas nem de longe. Muito pelo contrário. Diz que Maria teve filho e filho para dedéu. A Bíblia cita pelo menos 6. E dá o nome de 4 irmãos e todas as suas irmãs. Vamos ser bem benignos. Todas as suas irmãs. Pelo menos 2. Não é? Todas as suas. Pastor, está falando mal de Maria? Muito pelo contrário, estou falando bem. Um dos sinais da bênção de Deus sobre a mulher, lembra qual era? Filhos. Muitos filhos. Ou seja, era mais um sinal de que, de fato, ela era abençoada. Além do mais, meu irmão, é só você ler a Bíblia sem preconceito nenhum. Olha, Maria não conheceu José até que... Conheceu finalmente lá, você sabe, né? Não conheceu José até que o menino nasceu. Meu irmão, depois vida de casado normal e manda bala. Essa é a vida. Só que não, você tem que acreditar que Maria, perpetuamente virgem, você precisa acreditar na assunção de Maria. O que é assunção? Maria não morreu para os católicos. Ela foi assunta aos céus, assim como Jesus foi. Pastor, onde está isso na Escritura? Inventários, capítulo 3. Não existe. Não responde nenhum para isso. Você precisa acreditar no Mater Dei, ou seja, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Porque ela não era mãe de Jesus? Jesus não é Deus? Essa é a lógica. Então, Maria, mãe de Deus. Não é Maria, mãe de Deus, é Maria, mãe da parte humana de Jesus. Porque se nós formos por essa lógica, Jesus é Deus. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Deus. Então, vamos pela lógica seguinte: João Batista era primo de Jesus. Jesus é Deus, João Batista é primo de Deus. Isabel era tia de Jesus. Não é? Então, Jesus era Deus, Isabel é tia de Deus. Consegue ver que loucura? Mas você precisa acreditar nessas coisas. Mas não só o catolicismo. Os evangélicos também. Tantas doutrinas que nem de longe chegam na Escritura. E hoje em dia nós somos quase crucificados quando falamos, por exemplo, contra o pastorado feminino. Que não é um exemplo de uma mulher dirigindo uma congregação, de uma mulher ensinando uma congregação mista com homens e mulheres. Você não tem um exemplo na Bíblia de uma mulher pastora, mas eles dizem que é. Eles dizem que existem apóstolos vivos, sendo que Paulo, que disse que ele era o último como um nascido fora de tempo, Paulo ainda diz assim, olha, não sou eu apóstolo, não via Jesus Cristo, ou seja, qual que era a primeira característica para ser apóstolo? Ver a Jesus Cristo ressurreto. Meu irmão, qual desses hoje que se auto-intitulam apóstolo podem dizer, eu vi a Jesus Cristo? Eu não estou dizendo depois da feijoada, não, estou falando de Jesus Cristo ressurreto. Ninguém.
Então as pessoas ficam acrescentando doutrinas que não tem na palavra do Senhor. É interessante que Paulo ele enfatiza a questão do coração e da confissão, né? Como nós lemos aqui no versículo 9 de Romanos 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Por que Paulo enfatiza o coração e a confissão? Porque nós seres humanos somos, infelizmente, pessoas de extremos. Ele vem durante 10 capítulos explicando a justificação pela fé. Ou seja, a nossa salvação é mediante aquilo que Cristo fez. O que as pessoas fizeram? Puxa, legal, não depende de mim, louvado seja Deus. Se a salvação é de graça, não é por aquilo que eu faço, então, o que se conclui? Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não tem problema dar uma passeadinha na lama do pecado, não. Porque a salvação vem de Deus. Se esquecem que não é isso que Paulo explicou. Nós não somos salvos pelas obras, óbvio que não. Mas as obras, de fato, são a confirmação da nossa salvação. Romanos 4:11, Paulo diz assim, a circuncisão, ela foi o selo. Foi o selo de uma fé que ele já tinha. Ele não foi salvo por causa da circuncisão, mas a circuncisão foi um selo. Segundo princípio, a prova da confissão verdadeira é a mudança. Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha para cá, por favor. A prova da confissão verdadeira de fé é a mudança. É isso que você precisamos entender. A salvação não é algo meramente intelectual. Você precisa apenas captar com a sua mente. Ser inteligente. E então, você é cristão. Não é assim que funciona. Tanto é que uma das maiores calamidades que aconteceu na igreja foi justamente por conta de pessoas entenderem que a conversão basta apenas você entender com a mente e não crer com o coração. O exemplo disso, imperador Constantino. Lembra a história de Constantino? Alguns escritores dizem que ele estava para ir para uma batalha e, de repente, ele teve uma visão que ele tinha que colocar algumas cruzes nos seus escudos para depois ir para a batalha. Então ele fez e assim venceu. Por conta disso, ele foi e adotou o cristianismo como religião oficial, porque Cristo fez na vida dele. Mas aquilo foi apenas uma atitude intelectual, política. Pastor, teve consequências? Sim. É daí que vem a ideia de igreja estatal, uma praga. É daí que vem a ideia de um país cristão. Não existe isso. Não existe um país cristão. Existem pessoas individualmente cristãs. Não existe um império cristão, como Constantino tentou colocar. No catolicismo, a pessoa se torna católica a partir do momento que ela tem um assentimento intelectual pela doutrina da igreja. Ou seja, a partir do momento que você diz, eu vi o catecismo de vocês e eu creio, você então é cristão. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que nós também precisamos crer com o coração para a justiça. Em Atos 2:37, vai dizer que os apóstolos estão pregando, e então as pessoas ouvem a pregação e o coração delas é compungido, é tocado. Então, esse tem ali? Atos 2:37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Ouvindo a pregação, que interessante, compungiu-se-lhe o coração. E perguntaram, o que faremos? Mateus 21 tem? Mateus 21, versículo 28 até o 31 diz assim, e que vos parece? Aqui é uma parábola que Jesus conta. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui o que Jesus está explicando é a questão seguinte, né? Vocês disseram que obedeceram os mandamentos e não obedeceram. Agora as prostitutas, os publicanos, não queriam obedecer e obedeceram. Mas olha que interessante. Aquele filho que fez o que é certo, primeiro ele disse, não vou fazer. Mas depois, então, ele mudou de pensamento e fez aquilo que era correto. Tanto é que essa palavra, né, arrependido é metamelomai, da onde deriva o metanoia, ou seja, mudança de mente, mudança de pensamento. É você mudar a chavinha da sua mente. Você estava acostumado a fazer o que é errado e de repente você muda, torna a pensar diferente, muda de opinião. E mudança é algo vital no cristianismo. É por isso que conversão é mudança de direção.
Por que nós dizemos, olha, me converti? Porque nós estávamos indo rumo para o inferno, e de repente nós nos convertemos, fazendo uma conversão de 180 graus, e vamos rumo ao céu. Isso é conversão, isso é parte fundamental do cristianismo. Eu sei que você talvez confunda arrependimento com remorso. É diferente. Remorso é aquela história, né? Você até ficar triste com um erro que você cometeu, mas arrependimento é diferente. Arrependimento é você fazer o oposto daquilo que você fazia. A prova de que, de fato, os judeus que Paulo estava pregando para eles tinham se arrependido, os pecados tinham se convertido, sabe qual era? Eles estavam dizendo, Jesus é Deus. Meu irmão, olha para o contexto deles. Eles não eram politeístas como a maioria. Eles eram monoteístas, criam em apenas um Deus. E era o Deus verdadeiro, o YHWH. E então, o Espírito Santo toca-lhes o coração e eles dizem, Jesus é Deus. Eles nem falavam o nome de Deus em vão. Alguns estudiosos que dizem que no hebraico nem tem a primeira pessoa do verbo ser, que seria eu sou o nome de Deus. Não é, no máximo eu me tornei. Então olha que sério. Para eles dizerem Jesus é Deus é porque o Espírito Santo tinha tocado o coração deles. Era isso que eles estavam dizendo. 1 Coríntios 12 tem? 1 Coríntios 12. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus é o Jesus Curios, né? Jesus Senhor. Jesus YHWH. Ninguém pode dizer senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus tocou o coração desses homens. Essa é a única explicação. Para os judeus era difícil, mas para os gentios também. Só que é claro, por uma razão diferente. Lembra aqueles gentios que viviam debaixo do tacão do Império Romano? Meu irmão, os imperadores, eles eram tidos como divindade de fato. Havia até culto ao imperador, você imagina, tinha culto a César. Hoje nós vamos o culto a Deus, tinha culto a César e aos imperadores. Então quando eles diziam assim, olha, Jesus Cristo é Senhor, eles estavam dizendo, César não é Senhor. Eles podiam morrer por conta dessa confissão. Mas mesmo assim, eles confessavam a Jesus Cristo como Senhor. Essa é uma forma, de fato, de mostrar, não volta lá, que é lá mesmo, que uma confissão verdadeira é feita de mudança. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mas não apenas isso. Claro, outra forma de confessar a Jesus Cristo, outra forma de mostrar que a nossa mente foi mudada, sabe como é? É através da obediência. Por exemplo, olha o mandamento básico da Escritura. Ser batizado. Quem crer for batizado será salvo. É o que a palavra de Deus diz. Foi isso que aconteceu em Atos. Cornélio faz assim. Cornélio era cidadão romano e era gentil. Ele de repente ouve a pregação, se arrepende, o que ele faz? É batizado. Em nome de Jesus. Meu irmão, é você passar a frequentar uma igreja, uma comunidade. Por isso não acredita nesse papinho. Eu sou crente, mas sou crente lá na minha casa. Não existe, meu irmão. É uma desigrejada, é desviado. Quando alguém fala, não, eu sou crente, mas não vou à igreja. Ele está dizendo assim, eu estou desviado. Não há essa possibilidade, segundo a Escritura. Porque quando nós nos convertemos, somos batizados, que se espera que nós venhamos a fazer parte de uma congregação. Em Atos 2 foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi batizado e 3.000 pessoas foi acrescentada à igreja. Ou seja, batismo, e passavam a congregar justamente com outras pessoas. Você prova que você é cristão quando você muda a sua mente, quando Deus muda a sua mente. Porque não tem como você dizer que é crente, sendo que você continua agindo da mesma forma. Mas você prova que você é cristão principalmente pela mudança da sua vida. Isso aí você não precisa sair dizendo aos 4 ventos. As pessoas precisam nos ver e reparar essa mudança. Pastor, como assim mudança de vida? Significa que em vez de eu falar homem e mulher, agora eu preciso falar varão e varoa? Não tem nada a ver. É claro que o nosso linguajar também muda. Não é apenas deixar de cumprimentar as pessoas com um bom dia e cumprimentar com a paz do Senhor. Ainda que isso seja importante. Mas vai muito além. Mudança de vida é quando nós glorificamos a Deus através de tudo que nós fazemos. Essa é a grande pergunta que eu e você devemos nos fazer constantemente. Nós glorificamos a Deus em tudo, não apenas quando nós estamos aqui no culto, adorando, louvando, ouvindo a palavra do Senhor, mas nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos.
Um sapateiro, alguém que arruma sapato, ele não glorifica a Deus da seguinte forma. Muitos pensam assim, olha, você é sapateiro, você tem que glorificar a Deus. De que forma? Conserte os sapatos e faça o quê? Faça cruzes na sola do sapato. Não, não é assim que ele glorifica a Deus. Sabe como um sapateiro glorifica a Deus? Quando ele conserta os sapatos da melhor maneira possível. Isso glorifica o nome do Senhor. Sabe quando um pintor glorifica a Deus? Não é quando ele termina a sua obra e faz uma assinatura e é onde é o T, ele faz uma cruz. Não, não é. É quando ele, independente das pessoas repararem ou não, ele pinta da melhor maneira possível para que ele saiba que ele está fazendo aquilo para Deus. Imagina o seguinte, o irmão aqui conserta celular. Daí como que ele glorifica a Deus? Toda vez que ele formata um celular, ele põe um papel parede lá da Bíblia. Não é assim. Ele glorifica a Deus quando ele trabalha da melhor maneira possível, da forma mais honesta possível. É assim que se glorifica a Deus. E é assim que você tem que fazer. Alguns dizem que Michelangelo, quando ele estava pintando a Capela Sistina, ele estava numa parte bem escura, bem no alto, onde dificilmente as pessoas veriam. E então as pessoas olhavam aquele zelo de Michelangelo pintando a Capela Sistina. E então uma pessoa chega e pergunta para ele assim, mas Michelangelo, para que toda essa dedicação? Esse canto aí ninguém vai ver. Olha a resposta dele. Deus vai ver. O Senhor verá. Eu não faço para as pessoas verem. Eu faço para o meu Deus ver. E é assim que eu e você temos que fazer. E terceiro e último princípio. A prova da confissão verdadeira é ter toda a vida governada por Cristo. O que faz de mim e de você cristãos genuínos não é apenas dizer que Jesus é o Senhor com uma frase da boca para fora, mas precisamos demonstrar através das nossas atitudes que Ele governa toda a nossa vida, não apenas nossos atos e nossas decisões, mas tudo. O Senhor precisa governar o seu pensamento, meu irmão. O Senhor precisa governar o nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser governado por tudo aquilo que a Escritura diz, e não pela secularidade. Não é assim que muitos agem, infelizmente. Eles são cristãos no dia de domingo, no dia de quarta à noite. Mas normalmente ele se comporta, é como a banda toca. É como as pessoas andam. Meu irmão, o meu e o seu óculos para ver o mundo chama-se palavra de Deus. É através da Escritura que nós devemos ver todas as outras coisas. Se você usar esse óculos para você ver as outras coisas, você vai ver como Deus de fato está presente em todas as coisas. Nós temos, acho que já há uns 5 meses, o Clube do Livro. E no Clube do Livro nós não estudamos livros teológicos. Não, você já tem isso bastante, todo domingo e quarta. No Clube do Livro nós estudamos literatura clássica mundial. Agora, se você vai para a literatura clássica com os olhos, ou melhor, com os óculos da Escritura, você vai ver como que tudo fica diferente. Sim, quando você pega aquelas obras de grandes homens, e você olha e compara com a Escritura, meu irmão, fica muito mais interessante. Por exemplo, tem um dos livros mais fantásticos que existem, tanto é que é o mais vendido depois da Escritura. Alguns dizem que é o Dom Quixote. É maravilhoso. Se você lê-lo com os óculos da Escritura, você começar a entender que a história não é de Dom Quixote de La Mancha ou o Cavaleiro da Triste Figura. O cristão é assim também, às vezes a cara dele é triste. Esse mundo é terrível. Mas você vê aquele peregrino nesse mundo que era tido por louco como muitos, porque Dom Quixote era tido como louco, de tanto ler romances de cavalaria. E se você for pesquisar o que significava aqueles romances de cavalaria, tinha muito dos princípios cristãos, ou seja, de tanto ele ler aquelas coisas. Por exemplo, olha os grandes objetivos dele: encontrar uma donzela, defender os mais fracos. Não é isso que nós vemos por toda a Bíblia? Então, quando você vai para a literatura clássica com os óculos da Bíblia, fica muito mais fácil de entender. Dom Quixote, ele era tido como louco. Não é assim que nós somos para esse mundo? Não é isso que as pessoas dizem para nós: o quê? 10% da na igreja é louco? Não é assim? Dom Quixote era louco também, de tanto ler. Se você vai para a escola e você
ouve a teoria da evolução e você compara com a Escritura, você diz assim, puxa, eu não tenho fé o suficiente para ser ateu. Ateu, meu irmão, que tem fé de verdade. Acreditar que tudo veio de uma explosão, meu irmão. Se a gente tivesse 10% da fé de um ateu, hein? Eu andava por cima do Rio Paraíba. Eles têm fé demais. Percebeu que até hoje existe a teoria da evolução? Continua a teoria? Sei quantos anos depois. Mesmo o cientista Michael Birk tendo acabado com Charles Darwin. Tem um livro, como chama o livro lá? Como chama que é o mesmo livro do Marcos Eberlin? Tem um livro do Marcos Eberlin chamado Fomos Planejados. Meu irmão, você não pode passar para outra vida sem ler esse livro, é maravilhoso. Maravilhoso. E ele prova, né, mostrando que todos os argumentos de Darwin caem em desuso. E mesmo assim o ateu continua acreditando na teoria. Agora, quando nós vamos para a Escritura e começamos a guiar a nossa vida de acordo com ela, meu irmão, fica muito mais fácil. O que governa o seu casamento, você que é casado? O esquadrão da moda. Namoro blindado. Cuidado, hein? Mas se for a Escritura, você vai ver como que é muito mais fácil nós levarmos adiante. Eu li uma frase ontem da ministra Damares, né? Ministra da família, da mulher, um monte de coisa lá. E ela falou uma frase sobre submissão, e a frase dela foi a seguinte: dentro da doutrina cristã do casamento, o homem é o líder. É novidade para a gente? Não, né? Foi mais normal do mundo. Meu irmão, o pessoal do PCdoB virou no giraia lá. Ficou louco. Porque ela disse algo mais básico. Porque foi isso que ela falou. Na doutrina cristã, dentro da igreja, o homem é o líder no casamento. É assim que funciona. Confessar a Cristo, meu irmão, é você deixar que Ele te governe toda a sua vida. É deixar que, através da Escritura, o Senhor governe o seu comportamento. 2 Coríntios tem? 2 Coríntios 6,14, já estou encerrando, irmãos. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é se deixar ser guiado por Deus. Saber que Ele guia o nosso comportamento, inclusive os nossos relacionamentos também, né? É inadmissível. É impensável um cristão se relacionar com o incrédulo, ter um melhor amigo incrédulo, gostar mais da companhia de incrédulos. É estranho. Continuar vivendo a vida de incrédulo. Ele veio para a igreja, mas os hábitos continuam o mesmo. Filipenses 1:27, Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Meu Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A sua conduta é digna do Evangelho de Cristo? O seu comportamento eu não digo aqui dentro. A roupa que você usa eu não digo aqui dentro. Mas em todo lugar que você vá, inclusive a praia. O seu comportamento é digno do Evangelho de Cristo? Que convenhamos, é ou não é patético nós vemos pessoas se vestindo com roupa do sexo oposto? É ridículo. Pastor, você está falando homem vestido de mulher? É, aqueles homens que usam a calça toda apertadinha, embalada a vaca. É estranho, não é? Eu, pelo menos, acho. Sei como que respira naquelas calças embaladas a vácuo. Mas aí, a gente olha, pô, é patético. Uma pessoa que usa uma roupa que não é de acordo com a sua idade, que é uma coisa mais feia do que uma senhora usar roupa de mocinha. Ou, o contrário, né? Um senhor usar roupa de mocinho, camisetinha baby look, apertadinho, os peitos tudo caindo. Mas a roupa é baby look. A sua roupa, além de combinar com o seu sexo, com a sua idade, precisa combinar com a sua fé. Você glorifica a Deus através da sua roupa? Aonde você está, seja no trabalho, seja na escola, seja na praia, seja no parque. Como pode a roupa da pessoa cristã ser igual à roupa da pessoa não cristã? Quando nós confessamos a Cristo, nós confessamos com a boca, com a roupa, com o comportamento, com as amizades. Você prova que Deus de fato é o primeiro lugar na sua vida quando você prioriza a igreja dele.
Isso é um grande indicativo. É um excelente indicativo da realidade da sua fé. Ou seja, que lugar a igreja ocupa. Ou para você a igreja apenas o sidera. Se eu não estiver muito cansado, eu vou ao culto. Se não acontecer nenhum problema, nenhum imprevisto, daí eu irei. É não se envergonhar do evangelho. 2 Timóteo, Paulo diz assim, 2 Timóteo 1,8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado. Ou seja, eu estou preso, não tenha vergonha de mim, não. Muito menos do Senhor. Agora, percebeu como às vezes nós tentamos até dar um escondido que a gente é crente, dependendo do lugar que a gente está? Nossa, se as pessoas souberem que eu sou crente aqui, daí você dá aquele nome de crente meio 007, um espião infiltrado, que ninguém pode saber. Fica ali escondido. Eu fico imaginando um adolescente na faculdade. Meu irmão, a faculdade é a Babilônia, você sabe, né? Faculdade. Pastor, onde é a Babilônia? Qualquer faculdade de esquerda, ou seja, todas. Eu fico imaginando, para um adolescente cristão, escutar aquele professor de filosofia dar todos os indícios da teoria da evolução. E perguntar para você, você ainda acredita em Deus? Meu irmão, tem que ter peito para falar, né? Sim. Quantos aqui já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto 1? Já assistiram? É maravilhoso aquela cena no começo onde o professor debate com o cara. Escreve aí todo mundo, Deus está morto. E a maioria começa a escrever. Mas aparece um jovem firme e diz, não, ele não está morto. E prova isso daí. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram em quem? Creram em Jesus após a pregação do evangelho. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, olha que coisa, creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. O povo até cria em Deus. Não, mas, não fala para ninguém que sou crente não, hein? Segredo. Consegue ver? Não é isso que às vezes nós fazemos? Você vai num lugar lá, com os amigos, com as amigas, daí de repente, ó, fulano, vai... O quê? Um monte de assunto aí. Fala de igreja, não. Para aqueles, meu irmão, para esses que agem dessa forma aí, eles estão negando o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por medo. Igual eles, tinham medo de ser rejeitado no convívio. Não é assim que muitos são? Às vezes tem medo de ser rejeitado pelos amigos, no trabalho, na faculdade, pelos parças da vida. Tem um puritano chamado George Sinock, ele diz assim, é um servo ordinário, aquele que se envergonha da libré do seu senhor. O que é libré? Libré é um fardamento com botões distintivos que normalmente os serviçais das famílias nobres usavam. É tipo, lembra o Jaime, cadê o suco? Lembra? Antigo esse, hein? Era aquela roupa lá daqueles serviçais. Como se fosse, né, o governanta. Eu não sei se governanta é feminino de governanta. É a governanta masculina. Então, ele diz assim, é um ordinário, aquele que se envergonha do fardamento, do uniforme que o Senhor o deu. Muitos não são assim? O Senhor nos dá um uniforme, qual? O Santo Espírito habitando em nós. Ai, mas dá uma vergonha de falar para os outros que a gente é crente? São pessoas que negam o Senhor. Se você, final de semana, for passear aqui no shopping Guaratinguetá, ou nas redondezas ali da escola de especialista de aeronáutica, você vai ver muitos jovens, num calor, com um abrigo azul, calça de moletom e blusa de manga comprida, escrito EEAR atrás. E sabe por que muitos usam? Porque é um motivo de orgulho. Às vezes é um concurso que ele estudou durante muito tempo. Ele usa aquilo como, puxa, foi uma conquista minha. Então por isso eu vou mostrar aquilo que eu conquistei. Você percebeu que, às vezes, como cristãos, nós queremos, na verdade, atirar o fardamento que Jesus nos dá? Queremos, na verdade, passar despercebido? Sermos um crente meio James Bond, 007, que ninguém sabe? Confessar a Jesus Cristo com a boca, meu irmão, é muito mais do que falar. É viver uma vida que reflita a glória de Deus. É isso que você tem que se perguntar constantemente. Sem você falar que você é cristão, as pessoas conseguem olhar para você e ver que você é filho de Deus? Se as pessoas... Vamos pensar o seguinte. Você está sendo acusado de ser cristão.
Você acha que as pessoas conseguiriam juntar provas o suficiente para condenar você? Ou nem de longe descobririam? Não se envergonhe do Evangelho, mas eu e você também devemos lutar todos os dias para não sermos uma vergonha para o Evangelho do nosso Senhor. Amém, meus irmãos?